Tá me ouvindo todo mundo ou não? Sim. Ok. Então, estão me enxergando também ou não? Eu costumo falar que eu sou bem pequenininho, então alguns não enxergam, precisa levantar aí para me enxergar, tá ok? Primeiramente, muito obrigado, professor Celso, diretor da Faculdade Dom Bosco, os professores presentes, parentes meus que estão presentes, tem 2 irmãs e 2 cunhados aqui presentes. E também para vocês terem uma noção que é o seguinte, antes de começar a falar, a importância da vida de você manter pessoas de contatos, pessoas que contribuem na tua vida. Então vocês têm que manter contatos constantes. E a prova disso está aqui presente também a minha primeira professora, que lecionou para mim em 1970, professora Aparecida de Oliveira. Ela me lecionou o primeiro ano e mais um pouquinho do segundo ano. Naquela época eu entrei no meio do ano, né? E passei, depois eu conto a história para vocês, como é que eu passei de ano, entrando no mês de maio, chegando no final do ano, fazendo exame, etc. Ok, pessoal? Então eu vou falar para vocês o seguinte, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou dar uma pincelada, ou seja, uma forma bastante resumida de controladoria e também de auditoria, que são profissões que a área de contabilidade, a área de administração de empresa pode exercer muito bem a profissão de auditor também e também de controller, tá? O que é controller? Eu vou explicar isso para vocês no decorrer da palestra. Então, eu vou passar a minha experiência, alguns modelinhos de relatórios que controladoria vem de contabilidade também, e não é necessário vocês estudarem 200 anos de forma errada. Também antecipando tudo, não adianta também ficar buscando tudo na internet. A internet serve como uma referência, te quebra o galho em determinados momentos, encurta determinados caminhos. Agora eu pergunto para vocês, vocês iriam fazer uma cirurgia com um médico que tenha estudado todo o curso de medicina dele via EAD? Ou via internet? Não. Se vocês não têm essa coragem, a mesma coisa o pessoal de contabilidade, o pessoal de administração, também precisa ter esse network. O EAD pode ajudar muito, a internet ajuda muito, mas não vai substituir os professores. Os professores é olho no olho. Os alunos que você estuda com vocês na sala, tem que criar um network junto com esses alunos, para que no futuro vocês construam, tem um degrau, é como se fosse um tijolinho. A nossa vida é formada por vários e vários tijolos. Esses tijolos é o que vai fazer a diferença para vocês. Se vocês escolherem tijolos bons, vocês vão ter uma casa segura. Se vocês escolherem tijolos ruins, vocês vão ter uma casa que vai se desabar muito rapidamente, não vai ter firmeza, não vai ter sustentabilidade. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. Inicialmente eu vou falar sobre controladoria. Eu fiz uma certa mudança na minha apresentação hoje, até sugerido por uma pessoa de Ubiratã, pediu para eu colocar letras brancas e fundo preto. Na palestra de controladoria eu consegui fazer isso, na de auditoria não deu tempo, então não fiz. Falei, não adianta ficar esperando tanto tempo, então vai ter 2 cores hoje, tá? Porque eu sou santista, é preto e branco, então vou usar preto e branco inicialmente, depois eu vou usar para atender também os brasileiros, etc. Vou usar o amarelo, o verde, o branco, etc. Tá ok? Para atender quem torce pela seleção brasileira. Eu sou um pouco tímido, tá? Então eu posso falar, se vocês não ouvirem, vocês levantam a mão, eu tento falar um pouquinho mais alto, tá ok? A minha experiência primeiro acadêmica, eu comecei a estudar em São Paulo. Eu fui para São Paulo, eu estudei aqui no interior, fiquei na roça, parei de estudar aqui muito novo, com 10 anos de idade eu parei de estudar, e voltei a estudar com 14 anos e 8 meses, fiz a 5ª e 6ª série em Campinas da Lagoa, e em seguida fui para São Paulo. Em São Paulo eu terminei o meu ginásio em 1980, eu estudei lá em... Tá bem aí? Tá bem aí, pessoal? Estão vendo lá? Então, estudei em 80. Em 81 em São Paulo, terminei o que era ginásio no passado, né, a 8ª série, que hoje o pessoal tem aqui até 5º ano. E tive a sorte, eu saí daqui do interior e eu era muito bom em conta. Eu era ruim pra caramba em termos de leitura, mas aquele cara ruim. Eu passei, a professora está aqui presente, eu passei no primeiro ano para o segundo ano, a minha mãe foi lá falar com ela, não pode, o Zé Cláudio não pode passar, ele não sabe ler. E aí a professora falou, não, ele leu bonitinho, o Zé Cláudio não leu naquele dia. Eu fiquei na fila para ler, e eu acho que alguma coisa incorporou no Zé Cláudio,
e leu e enganou a professora e quem mais estava presente, entendeu não? E muitas vezes na minha vida eu tive essa sorte de chegar alguém, parece que assumiu o meu lugar e fez por mim, eu passei, entendeu? E aí ela pegou, não aceitou. 6 meses depois eu tinha que mudar de local, ela fez uma carta para minha mãe que eu gostaria de ter essa carta até hoje. Infelizmente a gente perdeu. Eu acho que uma carta a mais importante da minha vida que eu tive até hoje. Tá? E aí eu fui para São Paulo depois de terminar o ginásio, tive a sorte de estudar no melhor colégio de contabilidade, que é a FECAP, Fundação Álvares Penteado. Depois fiz Ciências Contábeis na São Judas, aqui é o ano que eu terminei, 84, 88. Depois fiz um MBA Internacional na USP, terminei em 99. Fiz um mestrado na PUC, terminei em 2005. Estudei nos Estados Unidos em 96, também em 99. Estudei na Inglaterra em 1998. E fui professor de graduação e pós-graduação em várias faculdades de São Paulo e também no CRC. A minha experiência profissional. Eu comecei como office boy, eu faço questão. Tem gente que trabalha em 40 empresas. Evidentemente, quando você trabalha em 40 empresas e você não cresce profissionalmente, você fica a vida inteira no mesmo cargo, as pessoas têm vergonha e aí pega e não esconde algumas dessas passagens. Eu coloco todas as passagens da minha vida profissional em poucas linhas. Comecei como office boy e passei assistente administrativo depois de um ano. Trabalhei 3 anos em uma empresa em São Paulo. Depois fui bancário, trabalhei mais 3 anos num banco. Teve mais um processo de erro na vida, né, de seleção. Como é que eu poderia sair do Paraná e ir para São Paulo cheio de espinha, cabelo queimado e entrar numa das maiores empresas de auditoria do mundo? Foi um erro de processo dos caras de seleção e eu terminei passando. Eu entrei na Deloitte, que alguém já me conhece aqui, já ouviu falar? Deloitte Touche hoje é uma das maiores empresas de auditoria do mundo. Ela fica entre ela e a Pricewaterhouse, as duas maiores. E posteriormente eu saí em 1993 para ser controller de uma empresa. Essa empresa tinha uma parte americana, uma parte alemã, e essa outra tem uma parte suíça. Com esse trabalho aqui, foi possível as empresas patrocinarem viagens para eu estudar fora, para eu também visitar as matrizes, tanto na Alemanha, Suíça, etc. Então isso foi bastante importante na minha vida. Como depois fui trabalhar na HP em 1999 e foi feita uma cisão da HP para criar a Agilent, que é uma empresa de tecnologia, que já nasceu em 99 com 46 mil empregados no mundo, e eu fui ser o controle da América do Sul. Ou seja, o controle que equivalia ao principal profissional da área financeira, que teria que cuidar toda a área financeira, de contabilidade, parte tributária, compras, finanças, e também tributária, e relatórios de auditoria, planejamento, orçamento, etc. Tá? Nessa empresa eu aprendi a mexer com terceirização. 50% do pessoal era terceirizado. Eu não gostava de terceirização, mas eu fui obrigado a aprender. Então nem sempre, pessoal, sei que a grande maioria aqui não gosta de estudar. Por exemplo, eu tinha dificuldade de leitura, estou falando para vocês. Só que em julho eu li 7 livros em julho. Também tem vários meses que eu não leio nenhum, mas em julho eu li 7. Nas noites, nas madrugadas, etc. Aí eu montei a minha empresa em 1995. Hoje ela já tem 14 anos, eu tenho em torno de 40 funcionários nessas empresas minhas de consultoria e auditoria. E comprei um restaurante agora para brincar um pouquinho, tem mais 10. Isso aí para eu poder me alimentar melhor, né? Ou seja, eu estava ficando muito magro, muito magricelo, quase transparente. Então eu falei, porra, não está legal. Então eu comprei um restaurante que agora eu vou comer mais para crescer lateralmente. É brincadeira, tá, pessoal? Controladoria. Controladoria tem várias janelinhas de controladoria, vários trabalhos de controladoria. Isso pode mudar de empresa para empresa. Então eu vou colocar a controladoria, aquele controle que domina, que sabe bastante de várias coisas. E tem hoje algumas outras modalidades que, com o decorrer do tempo, decorrer das mudanças, ocorre que determinadas empresas passam a não ter mais aquele profissional tão completo. Então ele coloca controle de uma área só de produção, controle de uma outra área, etc. Mas eu vou dar uma abrangência, porque como no passado eu tive a oportunidade de cobrir todas essas áreas aqui, ou seja, controles internos, orçamento. Orçamento tem vários formatos de você trabalhar, tanto numa empresa lucrativa quanto numa empresa deficitária, tem um comportamento diferente dos gestores. Acompanhamento de despesa, acompanhamento de receitas, que é vendas.
Toda a parte de relatórios da empresa que é necessário fazer, analisando resultados de vendas, resultados de produção, resultados de marketing, ação de mercado, evolução de vendas, tudo isso é um trabalho que a controladoria, quando qualificada, ela pode fazer isso. Se ela não é qualificada, ela vai fazer apenas um pedacinho só. E quando ela é qualificada, quando você tem um controle que domina toda a área financeira de contabilidade, você cobre todos essas janelinhas. Qual é o objetivo dessa palestra? Transmitir aos participantes conceitos fundamentais sobre cenários de controladoria. Disseminar conhecimentos, conceitos, etc. Apresentar aos participantes um pouquinho sobre o orçamento, apresentar aos participantes acompanhamento de despesas, receitas, relatórios, etc. Por que veio a controladoria? Por que veio esse nome controladoria? Lá no passado, no Brasil, você tinha praticamente os departamentos de contabilidade que fazia aquele balanço, que não usava nem Excel. Tinha aquele balanço lá que os sistemas eram bastante complexos, tinham a linguagem da informática lá no passado, eu vou falar só de 1986 para cá, porque anteriormente a isso eu não conhecia. Você tinha um Lotus 123 que tinha uma dificuldade imensa para trabalhar com ele. Posteriormente você tinha um 4 Pro, que já melhorou um pouco mais. Posteriormente é que veio o Excel, que isso facilitou muito a nossa vida. Com colorido, com gráficos, você consegue mudar, você consegue fazer N coisas com Excel, coisas que lá no passado a gente não conseguia fazer isso no trabalho normal. Então a globalização gerou essa necessidade da contabilidade, da controladoria, ter uma amplitude muito grande e profissionalmente para participar. O aspecto de controles internos, que é um daqueles itens que eu mencionei sobre controladoria. A contabilidade muitas vezes fica preocupada ali no fechar o balanço, no receber as despesas dos setores, etc. A controladoria, na visão do controle interno, é muito importante o seguinte: verificar se tudo aquilo que eu estou recebendo está correto. Muitas vezes uma empresa que você trabalha fez um faturamento bastante grande esse mês, mas várias daquelas vendas foram devolvidas. Várias daquelas operações foram devolvidas. E o pessoal de vendas, que sabe que tem um bônus atrelado àquelas vendas, pega, deixa a nota fiscal na gaveta. Não registra, não passa para frente aquelas devoluções que ocorreram naquele mês. O mês seguinte as vendas estão horríveis. Então eles pegam e falam, teve mais devolução, está aqui. Mas por quê? Quando você tem bônus, participação mensal, o mês que está ruim, você não vai receber mesmo, porque você está ruim. Além de você não receber bônus, não receber participação, o pessoal tem mais a devolução, que piora mais ainda o resultado. Ou seja, o pessoal da área de vendas, quando tem oportunidade, faz o resultado que interessa a eles e não obrigatoriamente às empresas. Então isso, via controles internos, você sabendo o fluxo de informação, de como circula a documentação dentro da empresa, organogramas, política administrativa, responsabilidades operacionais. É muito importante, dentro dessa parte de controles internos, você saber se é uma empresa, uma SA, tem um estatuto. Se ela é uma cooperativa, ela pode ter também um estatuto ou algum outro órgão. Se é uma empresa limitada, uma empresa mesmo multinacional limitada, ela vai ter o contrato social. Então tudo isso você precisa ter essa leitura. Você quer dominar, quer trabalhar, quer contribuir, você tem que saber qual é o objetivo social da empresa e saber todas as suas operações, o ciclo dela. Orçamento, controles internos. O controle interno, talvez na área de auditoria, vou pular, vou ter isso também lá, mas eu vou pular lá porque... Controles internos, você tem preventivos e detectivos. O que são preventivos? Preventivos, para ilustrar para vocês de forma fácil, são a manutenção do carro. Quem compra um carro zero, você faz a manutenção periódica, para verificar se não tem nenhum defeito, se não está nada ocorrendo de forma não... anormal. Então isso é uma prevenção que você está fazendo para controlar. Na empresa também precisa ter os controles preventivos. Verificar se eu não estou pagando nada sem ter a aprovação de quem deveria aprovar. Ou seja, você tem as pessoas com cargos para aprovar as compras de produtos, as despesas, etc. Então você precisa saber se aquela compra foi aprovada. Então isso é a prevenção. A mesma coisa, contratação de funcionário. Eu vou verificar se quem contratou, se está autorizado, se está no orçamento da empresa a contratação de funcionário, a demissão. Então tudo isso precisa ter determinados controles internos que você pode
denominá-los de preventivos, ou seja, o preventivo ele já vem naturalmente. E o que são detectivos? Detectivos é aquilo que, olha, alguns erros, mesmo tendo controles preventivos, podem acontecer erros. Pode acontecer erros, então você vai fazer alguns controles que são de detectivos ou corretivos, ou seja, você quer corrigir determinados erros. Todas as empresas cometem erros, mesmo tendo os seus controles preventivos, os seus controles detectivos vêm para corrigir. Então isso é muito fácil, eu tive muita sorte na minha carreira de controladoria, porque eu trabalhei em auditoria 7 anos. Esses 7 anos, então, automaticamente abriu as portas para que eu, quando fosse exercer a função de controller, eu navegasse muito bem com qualquer área da empresa para analisar controles, analisar resultados, etc. Dentro do orçamento, a controladoria também precisa fazer o orçamento da empresa e tem que acompanhar esse orçamento. O orçamento eu trabalhei também nas empresas super lucrativas e também nas empresas deficitárias. Aquela empresa, eu tive sorte que ao mesmo tempo eu trabalhava em 2 grupos de empresas, um grupo que tinha 2 empresas e tinha uma que era super lucrativa, mexia com telas para a indústria de papel, vendia. Tinha 4 empresas no Brasil que faziam esse tipo de produto. E todos os papéis que fossem vendidos no Brasil precisava ser produzido em uma máquina e utilizava-se uma tela. Então teríamos aqueles 4 fornecedores, nós éramos um desses, um líder de mercado. E era lucrativa todos os anos. Então o que acontece com uma pessoa que trabalha numa empresa super lucrativa? O seu gestor, geralmente o pessoal de vendas, é quem vai dar os seus primeiros números para você fazer o orçamento. Então eles têm uma tendência a jogar valores de vendas para baixo. Porque sempre que ele supera aqueles valores, ele vai ter bônus, vai ter prêmio, a premiação dele. Quando você atinge, olha, eu vou vender 100 mil. Se eu vender mais do que 100 mil, eu vou ganhar X a mais, um bônus a mais. Até 100 mil eu não ganho nada, mas se eu vender 110 mil, eu ganho um percentual a mais. Se eu vender 120, o meu percentual de ganho aumenta. Então, o pessoal que trabalha nessa empresa lucrativa tem essa tendência a jogar o número para baixo. Principalmente quando você tem pessoas de 10, 15, 20 anos comandando essa área de vendas. Porque eles querem receber o bônus deles, e quanto maior, melhor. Tá ok? Na deficitária já é diferente. Na deficitária o cara já está com a corda no pescoço. A água já está afundando ele já está só com os bracinhos, levantando os bracinhos para sobreviver. Então o emprego dele já praticamente já está perdido. Então o que ele faz? Ele tenta ter um otimismo, ele vende um otimismo, mesmo que ele não vá atingir. Ele joga o número para cima para tentar enganar mais 6 meses, enganar mais 1 ano, postergar a morte dele. Pessoal, estou falando de uma linguagem bem simples para vocês não esquecerem. Se eu falar devagarzinho, vocês não vão captar isso, tá? Ou seja, o detalhe deles é ganhar o máximo de tempo possível. Algumas vezes, poucas vezes, tem algum diretor que conhece na empresa e aí vai lá e começa a cobrar. Então eu trabalhava nos 2 cenários ao mesmo tempo. Quando eu chegava nesse, para fazer o lucrativo, que o pessoal, muitas vezes a gente estava fazendo a revisão do ano, tem as revisões periódicas do ano. Estávamos no mês de setembro, o cara já tinha vendido, um exemplo, 120 milhões de reais. Quanto você vai vender até o final do ano? O ano inteiro eu vou vender somente 125. Eu falava, poxa vida, se você já vendeu em 9 meses 120, como você vai vender só 5 daqui para frente? Então vamos organizar uma lista de demissão. O primeiro nome, porque você vai ter um puta prejuízo depois daqueles 3 meses, não vai fazer mais nada de venda. Exceto quando você tem sazonalidade de produto. Sazonalidade é diferente. Eu estou falando de empresa que tem a sua produção constante. Não é uma empresa que tenha como safra, que daqui a pouco podemos falar. Eu falava, vamos fazer a lista. E vai ter 2 nomes para encabeçar essa lista de demissão. O primeiro nome é você, diretor de vendas. E o segundo nome sou eu, é o meu. Por que o nosso nome? Porque você está dizendo que a empresa não vai vender mais nada, vai ter um puta prejuízo. E eu estou acreditando em você. Se eu acredito em você, você está jogando num negócio que não tem razoabilidade nenhuma. O histórico dessa empresa, o histórico dos últimos 3 anos não é vender tão pouco como você está dizendo. Porque se eu aceitasse aquele número, qualquer coisinha, ele já iria ultrapassar com bastante facilidade. Aquele número que ele está jogando, ele quase atingiu já em 9 meses. O ano seguinte, se ele aumentasse 10%, ele já iria começar o ano sem nenhum desafio, já iria automaticamente atingir aquilo com muita facilidade e ganhar prêmios tranquilo. Beleza? Então eu fazia isso com esse cara. O deficitário já era o contrário.
O cara tinha feito quase nada até o mês de agosto, setembro. E ele jogava com um exemplo, se até agosto, setembro ele tivesse feito um exemplo, 90 milhões em 9 meses, ele falava que ia atingir 180, faltava somente 3 meses. Falava, pô, você não tem nem capacidade de máquina para produzir isso. Nós não temos a quantidade de pessoal que você precisa fazer para fazer 90 milhões em mais 3 meses. Então você tem que conhecer todo esse jogo. E como é que conhecia esse jogo completo? Através do conhecimento da empresa, que eu falei anteriormente, organograma, política, processos, informação completa da empresa. Não adianta vocês ficarem sentados, que as coisas não virão para vocês. Vocês terão que ir à busca. Tem que ter uma palavrinha simples que todos vocês conhecem, chama-se apetite. O apetite, a vontade que vocês terão, tem dentro de vocês para aprender, para buscar as coisas, é que vai fazer a diferença na vida de vocês. Se não tiver esse apetite, não vai crescer profissionalmente, não vai ter sucesso em nenhuma área. Seja qual for a área, tendo esse apetite, isso vai contribuir. O aspecto de custos. Os custos se classificam, quem é de contabilidade talvez não tenha estudado ainda, porque eu sei que o pessoal de contabilidade aqui começou esse ano, é o primeiro ano de contabilidade. O pessoal de administração talvez já tenha visto isso um pouco mais tranquilidade. Você tem custos variáveis e custos fixos. Os variáveis são aqueles que se alteram em função do volume de vendas, do volume de operação, então eles irão aumentar. Os custos fixos são aqueles que, se a empresa não fizer nada, ela se instalou, ela contrata aluguel, ela compra determinadas máquinas e vai ter depreciação. Tem determinados custos que ela não irá aumentar mesmo não tendo produção nenhuma. Se você compra aqui na cidade um restaurante e começa a trabalhar, começa a pagar um exemplo, R$3.000 de aluguel, e você trabalha só no almoço, o teu custo ele é R$3.000 de aluguel, ele é fixo. Se você trabalhar almoço e janta, o teu aluguel não aumenta. O que vai aumentar? O consumo de mercadorias que você vai consumir para fazer o almoço e a janta, mais arroz, mais feijão, mais carne, etc, etc, vai consumir mais. Então isso aí é custo variável. Variável é aquele que se altera em função do volume. Os fixos eles se mantêm inalterados, exceto quando é que ele vai mudar. Se você tinha um salão de 50 metros quadrados alugado e depois você quer agora expandir. Você quer ter 100 metros quadrados de espaço, porque expandiu, está tendo muito sucesso. Igual um restaurantezinho que tem na cidade aqui, hoje é restaurante, no passado era apenas um botequinho, que eu conheço ele há muitos anos, que chama-se, eu posso até errar o nome, vocês podem me corrigir, Pasteleto, é isso? Pasteleto. Tá? Ele era um botequinho do Paulinho e do Carlinhos. E expandiu, há uns 2, 3 anos atrás, fizeram uma reforma, teve uma melhoria. Eu voltei agora, venho aqui todos os anos, voltei agora, está diferente, tem até jantar lá todos os dias, etc. Tá muito. Contrataram um garçom que vai na tua mesa lá e oferece novidades. Eu uso até um equipamento eletrônico para te apresentar combos, etc, etc. Ou seja, uma verdadeira revolução que está tendo em Ubiratã, estou colocando esse restaurante comparado com alguns anos no passado. Então isso é mudança. Ou seja, ele, com isso, o custo fixo dele talvez se mantenha o mesmo, mas o variável aumentou. Por quê? Aumentou o volume de vendas, aumentou o volume de vendas de receita e também o número de pessoas. Mas ele contratou uma pessoa que, para ser um garçom lá, que está um pouco acima da média do que eu tenho conhecido aqui no passado. Custos variáveis. Toda vez que aumentar a quantidade, o custo variável vai aumentando. Ó. Porém, o custo unitário dele pode se manter o mesmo. Significa, se eu gasto 5 quilos de arroz para fazer almoço no meu restaurante, é 5 quilos e faço uma quantidade X de comida. Se eu começo a aumentar, se eu dobrar a minha quantidade de comida, eu vou gastar 10 quilos de arroz, um exemplo, arroz. Tá? Vou gastar 10 quilos de arroz. O preço unitário do arroz, se eu continuar comprando no mesmo mercado, eu não fizer uma negociação porque eu aumentei o volume, o custo unitário vai continuar o mesmo custo unitário. Ao custo fixo é o contrário, olha aqui, toda vez que a quantidade se mantiver estática, o custo fixo fica estático. Toda vez que eu conseguir aumentar a quantidade, o custo fixo vai caindo. Ou seja, então é importante você ter volume no teu negócio. Quanto mais eu conseguir volume, desde que eu esteja trabalhando com os valores adequados de custo e de vendas, etc., com os preços adequados, eu vou fazer o meu negócio ter mais lucro, etc. Dentro da controladoria,
Você faz um trabalho que dentro de vocês de contabilidade vão estudar no futuro, dentro da contabilidade de custos, existe um capítulo do livro do Eliseu Martins que fala a margem de contribuição. Essa margem de contribuição é o quanto cada produto trabalha para contribuir com as despesas da empresa, com as despesas e com os custos fixos. Então, a margem de contribuição pode ajudar na tomada de decisões para incentivar o aumento das vendas, manutenção de participação no mercado, aumento da participação no mercado, participação no mercado externo, ociosidade e capacidade instalada, e alternativas de fazer ou comprar. Comprar pronto. Determinados produtos talvez valha a pena comprar pronto. O Zé Cláudio, eu tenho uma empresa de terceirização, mas a folha de pagamento, nem a minha empresa eu não faço, vale a pena eu pagar. Porque custa mais para eu montar essa estrutura do que eu ter isso terceirizado para mim, tá ok? Então esse ponto aqui é muito importante para vocês, está num capítulo do livro de Contabilidade de Custos, vocês vão ter isso no futuro, quem é de contabilidade, e mesmo o pessoal da administração também tem essa matéria. Então, limites extremos de uma precificação de produto, mercado e custo. Também não adianta eu querer vender, atingir o mercado, se eu não trabalhar nos meus custos. É muito importante vocês conhecerem os seus custos das suas empresas. Por quê? A partir do momento que eu tenho um domínio no meu custo, eu verifico o preço que está sendo praticado no mercado. Então eu posso ou não trabalhar com aquele produto. Tem empresas que fecham as portas porque está trabalhando de forma adequada. O cara quer... Esses dias eu visitei uma empresa que trabalha com ovos, lá na região de Salto, empresa super tradicional, era uma cooperativa que ficou mal, ela pegou, cedeu essa empresa, todo o maquinário para os funcionários. Mas eles trabalharam com os preços de forma inadequada. Chegou um determinado momento que não pagava mais as contas, nem de aluguel, nem nada, não pagava os funcionários, etc. A empresa foi fechada agora, faz uns 2 ou 3 meses. Que chega um determinado momento, não tem salvação, tá ok? Tem um markup, que é um ponto importante para todo mundo trabalhar. Eu preciso saber, para eu ter um preço de venda que corresponde a 100%, ou seja, a venda é 100% daquilo que posso trazer de dinheiro para a minha empresa. Então, vendas é 100% da grana que vai entrar. Eu estou falando que vai trazer de uma forma positiva, porque pode também dinheiro entrar na empresa via impresso, via outras coisas, tá? Eu estou falando, a princípio, vendas é a fonte de dinheiro. Então, para eu ter 100% da minha receita, é importante eu saber quanto eu pago de impostos, quanto eu pago de comissões, quanto daquela minha receita de vendas eu tenho de despesas e custos fixos, qual a minha margem de lucro que eu quero trabalhar, quanto é o custo da minha mercadoria. Então, se eu fizer essa conta toda, que essa soma aqui, deve dar 60, com 40 me totaliza os meus 100. E tem fórmulas para ser calculada o meu preço de venda em função do meu custo da matéria-prima. Também fórmula, que também isso é fácil de vocês trabalharem. Nos livros do Eliseu Martins tem basicamente bastante dessas fórmulas, etc. Que a parte de impostos, nós temos deduções sobre vendas. Temos impostos que não são acumulativos, ICMS, IPI. E ICMS é um imposto estadual, que infelizmente no Brasil cada estado tem uma regra. Então não adianta vocês como contadores também querer saber todas as regras do Brasil, que eu não conheço ninguém que conheça toda a parte tributária de ICMS do Brasil inteiro, porque depende do produto é uma regra, e depende de cada estado é uma regra, tá? E o ICMS, além do ICMS normal, que é o praxe normal, por exemplo, tem produto que é 12%, tem produto que é 25%, etc. Tem também o ICMS de substituição tributária, que é uma complicação a mais para vocês estudarem no futuro. Tem outros impostos que é diretamente sobre vendas, também que é PIS, COFINS e ISS. ISS é um imposto municipal. Tratamento de impostos permite abater quando, dependendo do regime tributário, por exemplo, dependendo do regime tributário que eu estou trabalhando. No caso do lucro presumido ou lucro real, a maior parte dos meus impostos e quantidade de venda de 500 unidades a um preço de R$ 7,00, volume, então você tem que fazer exercícios com o volume atual que você está praticando e com possibilidades de aumento de volume da tua operação. Nesse caso, primeiro, como se fosse cenário A, eu trabalhando com 500 unidades mês, eu tenho um prejuízo de 250. Se eu aumentar 50% aqui, eu reverto totalmente.
Eu não vou reverter assim, simplesmente reduzir o prejuízo, eu vou passar a ter um lucro de 500. E aqui, se eu dobrar a minha produção, olha, esse número aqui é o dobro desse, ou seja, 500 para 1.000. Mesmo mantendo o mesmo preço de venda, e eu tenho um custo variável que ele aumenta proporcionalmente, olha quanto eu vou ter de lucro. Meu lucro cresce, nesse caso aqui, 200%. 750 dividido por 250, me dá 200% de crescimento. Eu não mexi R$1 no preço. Nem sempre aumentar preço vai significar aumento de lucro. O ponto importante é, eu tenho que saber trabalhar com preço e volume e fazer toda essa análise. Com isso, a gente tem também um trabalho que chama-se ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é quando que as receitas da empresa, a receita decorrente de vendas, é suficiente para cobrir todas as minhas despesas fixas e variáveis empata, ou seja, eu não tenho lucro, não tenho prejuízo. Então, você quer trabalhar em contabilidade, quer crescer em contabilidade ou administração de empresa, é importante perguntar quanto é o ponto de equilíbrio dessa empresa. Eu não sei. Então, vocês estão diante de uma oportunidade de buscar conhecimento e vocês ajudar a calcular. 99% dos pequenos empresários aqui de Ubiratã não sabem calcular isso. E é a oportunidade que vocês têm no futuro de vocês oferecer esse tipo de serviço. Eu estive hoje num restaurante almoçando, e eu conversando com o dono lá, algumas coisas, coitado, muito esforçado, mas ele não tem nem um pouquinho de experiência nisso. Então, poxa vida, vocês estão aqui na cidade. Se tem diversos amigos de vocês aprendendo, vocês podem começar no futuro a ajudar eles. Inicialmente, você ajuda de graça, investimento, quase como se fosse graça. Eu vou fazer um case. Quando eu fui fazer o meu mestrado, eu queria falar sobre Balance Scorecard. Eu me ofereci numa empresa para fazer a implementação dele, numa empresa de graça, sem cobrar nada. Os caras não quiseram. Graças a Deus que eles não quiseram, não aceitaram. Porque eu fui escolher Transfer Price, que era muito mais complexo. Transfer Price é tributação internacional, eu tive que estudar muito mais, eu tive que fazer contato com o exterior para pegar como que é a regra na Alemanha, na Suíça, no mundo inteiro. Então fui fazer um trabalho muito mais amplo, eu demorei mais de 1 ano para concluir. E em função disso, eu ganhei muito mais dinheiro depois. E eu não precisei trabalhar de graça para ninguém depois, mas sei que foi 1 ano a mais na minha vida que eu tive que... A minha mãe chegava na minha casa algumas vezes para me visitar e ficava lá, eu estava trabalhando para caramba, um monte de livro, ela... E o que você está fazendo no computador? Mãe, olha, não posso falar. Estou trabalhando. Ou seja, algumas vezes você tem que ter um foco também bastante grande, senão você não consegue concluir o que você precisa. Então isso aqui é muito importante. Nunca se esqueça, ponto de equilíbrio. Você vai verificar o nível que você está, o nível atual, qual o nível que a empresa pode ter lucro ou nenhum prejuízo. E como eu posso crescer. Olha, quando a empresa começa a ultrapassar esse ponto de equilíbrio, a receita aumenta, os custos não aumentam na mesma proporção. Nesse caso aqui, porque você tem despesas e custos fixos que não vão evoluir. Então isso é onde te ajuda drasticamente. Com pouco aumento de venda, igual aquele cenário anterior que eu apresentei, aumentava as 250 unidades em um determinado cenário e o meu lucro aumentava de 250 para 750, ou seja, era pequeno o meu crescimento de quantidade, mas o meu lucro aumentava 200% naquele slide anteriormente, que eu passei anteriormente. Então sempre é muito importante ter uma forma que é custos fixos mais despesas fixas sobre a margem de contribuição. Você pode fazer esse trabalho tanto por unidade como valor total, ok? Esse aqui eu já mencionei. Quando você está trabalhando, falei anteriormente lá no caso das empresas lucrativas, tem uma tendência no pessoal fazer aumento de despesas e incluir redução de despesa, receita. Por quê? Quando eu aumento um pouco nas empresas, para dar bônus, para pagar bônus para os executivos, eles trabalham com 2 vertentes. Uma, aumento de receita vai te ajudar no teu bônus. E redução de despesa também vai te ajudar no teu bônus. Poxa, então se eu consigo passar no orçamento, que eu vou gastar 1 milhão de despesa, e depois eu gastei 900, meu bônus tem uma nota, então meu bônus vai ajudar, porque eu não ultrapassei o orçamento, pelo contrário, eu fiz uma redução de despesa. Então os caras, eles tentam fazer um processo, apresentar no budget um aumento de despesa e uma redução na receita. Com isso aumenta o bônus para os seus gestores, tá ok? Ou seja, então você na controladoria tem que ser como se fosse um reloginho para medir isso, para controlar, para verificar se não está tendo nenhuma enganação. Então, o trabalho de controladoria não é um trabalho tão feliz como quando eu venho aqui para conversar com vocês, que encontro o pessoal do Rotary Club, eu janto com alguns deles, etc, que é só festa, tá ok? É só festa, venho aqui, bato papo com vocês, não tem cobrança, é uma tranquilidade imensa. Na empresa tem que ser, você só vai ter sucesso se você tiver coragem de fazer isso.
E para ter coragem tem que ter conhecimento. Ah, mas eu não sei. Procura alguém que sabe, desenvolva um network. Procure quem são os melhores contadores aqui da cidade. Procure essas pessoas. Procure essas pessoas, vá atrás dessas pessoas que você vai ter ajuda. As deficitárias é o contrário disso, eles colocam que as receitas vão aumentar. O cara que está lá embaixo, geralmente ele é muito otimista, ele fala, pô, porque se ele não for otimista, ele morre. Então ele tem uma tendência a falar, não, eu vou vender mais, eu vou superar, vou vender pra caramba. E os diretores, algumas pessoas acreditam e depois eles não vendem, mas eles têm uma desculpa, porque desculpa é muito fácil. Você pode colocar uma desculpa no mercado, pode desculpar que o pessoal de produção não conseguiu atender a quantidade que ele queria vender, etc. Meu, o cara não vende o ano inteiro. Daí quando chega em setembro, outubro, ele fala, não, eu vou vender agora pra caramba. Por que ele não vendeu em janeiro, fevereiro, etc. Então, tem que ter uma constância. E para isso, você tem que saber capacidade de fábrica. Você não tem capacidade ociosa ou não. Muitas vezes você tem uma capacidade ociosa que você pode baixar o preço de venda e você vai ganhar mais para atingir determinados mercados se você tiver uma boa capacidade ociosa. Tudo isso tem no livro lá de Contabilidade de Custos do Eliseu Martins, vai ajudar quem estudar esse livro, tá ok? E tem na biblioteca aqui da faculdade. Resultado de uma empresa, de uma forma bem simples. Você tem de um lado receita, que pode ser receita de faturamento. Aí tem empresas que podem prestar serviço e também receber comissões. E custos, que é CPV, custos de produtos vendidos, salário, impostos e diversos. Toda vez que a receita, evidentemente, a entrada de caixa for maior que a saída de caixa, que é custo ou despesa, você vai ter um lucro. E as pessoas ficam felizes da vida, vai receber bônus, vai receber prêmios, etc. Quando você tem o contrário, que a receita é inferior aos custos e despesas, você vai ter um prejuízo e você vai ficar sempre, alguém vai sempre ficar perguntando, o que é isso? E aí, quando você abre a mão desse jeito, automaticamente existe uma fábrica de desculpas dentro da empresa. É porque o produto nosso estava ruim, é porque o nosso preço estava muito alto, etc. Cara, aumenta o teu venda, aumenta o teu volume, e aí você pode eventualmente até baixar preço. Se você abaixar preço e não aumentar o volume, teu prejuízo vai aumentar. Então tudo isso é matemático. É a oportunidade de todos vocês no futuro trabalharem para crescer. Tá? Sempre que vocês usarem esse processo em forma colorida, eu costumo brincar que todo mundo consegue enxergar e consegue entender. Se vocês fizerem isso muito número, escrita, só escrita, texto redigido, o cara não lê. A pessoa não lê, é mais difícil para as pessoas entenderem. Aqui um modelo, que aqui eu fiz um modelinho que é muito utilizado em empresas grandes. Muitas empresas grandes, elas trabalham e verificam, elas são medidas quanto eu consigo faturar em função do número de funcionários que eu tenho. Aí eu peguei e fiz, esse trabalho é um trabalho real, eu só mudei o nome das empresas, evidente, que eu fui contratado para fazer um trabalho com uma empresa do sul do Brasil, uma empresa grande, líder de mercado, um segmento de guindastra, fazer aquelas guindastras enormes, etc. Mas ela não tinha muito dinheiro no caixa e foi contratado um diretor executivo para ser o presidente, e ele estava acostumado a trabalhar em empresa que tinha muito dinheiro sobrando. E ele, de repente, foi para uma empresa que não tinha dinheiro sobrando e ele tinha que querer provar para o pessoal do exterior que ele estava, em determinados aspectos, inferiorizado no mercado. Então ele pagou para fazer um trabalho para ele, para eu pegar informações de outras empresas. E como é que você consegue pegar informações de outras empresas para fazer um trabalho comparativo? Através de revistas, através de jornais. Existem grandes empresas que publicam seus jornais, os seus balanços em jornais. Daí você tem um trabalho de coleta dessas informações, depois você coloca no Excel e você coloca. Então eu mudei o nome das empresas, coloquei como se fosse ABC, BCA, CBA, etc, etc. E aqui é quanto cada uma faturava por funcionário. Por exemplo, essa empresa aqui é a empresa que tinha o maior valor de faturamento em 2000x3, 2000x2, faturamento por funcionário. Então essa aqui estava, teoricamente, bastante acima da média das outras. Aqui, retorno sobre o ativo, ou seja, toda empresa tem, no seu balanço patrimonial, tem ativos e tem passivos. Ou seja, passivo é o que é da empresa, que são bens e direitos, que é maquinário, edifício, etc, etc. E são quanto eu tenho de lucro sobre esses ativos. Fizemos esse trabalho também e comparamos. Teve uma empresa aqui que teve um prejuízo no ano 2000x1, x2, essa aqui teve um retorno negativo, aqui ela teve um retorno bastante positivo. Essa empresa aqui, positivo aqui, bem positivo, tá? Ou seja, um índice bastante interessante, 2,5
5 aqui, o 3.0 aqui de retorno, depois caiu. Então você pode ter um processo e você pode comparar isso também com a média do setor. Então, dependendo do tamanho da empresa, sai-se uma revista, Gazeta Mercantil, e outras revistas que pode sair esses números, você capta esses números e faz o comparativo, e você entrega para o gestor, para ele analisar, para ele tomar as decisões. EBITDA. EBITDA é o retorno das vendas da empresa com determinados ajustes que é conhecido mundialmente. EBITDA que seria o resultado, excluindo-se do resultado despesas de impostos diretos, que é sobre venda, de imposto de resultado, que é imposto de renda, contribuição social, etc., e também juros. Por que faz essa redução? Porque se você tem uma empresa que está pagando muito juros, está endividada, o balanço dela, o resultado dela não é comparado com uma outra empresa que está tendo receita de juros. Então você elimina esses valores para você ter uma comparação simplesmente operacional. Então por isso você faz esse trabalho e você analisa também como está cada empresa, etc. Essa aqui com retorno negativo e outras aqui. E esse aqui é o setor. Como é que está o setor? Em torno de 5 aqui de retorno mais ou menos, ó. E aqui tem empresa que está bastante acima, empresa abaixo, etc. Daí você vai analisando a tua empresa e fazendo esse trabalho. Por que escrito? Se eu escrever isso em várias linhas, as pessoas não entendem. Eu posso até escrever, mas se eu utilizar esse modelo de apresentação, isso aqui agora já estou apresentando relatório, que eu falei lá no começo que teria que apresentar relatórios, esse é um modelo que vocês podem começar a adotar. Para vendas, para uma infinidade de coisas, vocês podem fazer comparativo com outras empresas, como você pode fazer também comparativo vários meses da mesma empresa. E você pode comparar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, etc. O importante é você ter informação para saber de onde você veio, onde você está e onde você quer chegar. Faz todo esse processo que aí você vai caminhar em um norte bastante seguro. Um comparativo de endividamento, ou seja, como cada empresa está endividada. Ou seja, quanto ela está devendo para cada R$1 de ativo, quanto ela está devendo para terceiros. Esse endividamento tem curto e longo prazo, então somos dois e analiso isso. Essa empresa aqui, que era no caso a que tinha me contratado, ela estava com um endividamento bastante elevado, bem acima dos demais, olha. Essa aqui só tinha uma informação de um único ano, então evidentemente eu comparei só um ano aqui. E o setor, olha aqui, ó. O setor está em torno de 0,5, significa que cada R$1 de ativo, eu tenho uma dívida, nesse caso aqui, de quase 0,70 centavos. Índice de liquidez corrente. Liquidez corrente é quanto eu tenho de dinheiro disponível no banco, no meu ativo circulante, para quem é de contabilidade ou de ADM, que é importante isso. Quanto eu tenho no meu ativo circulante, que tem desde dinheiro no caixa, contas a receber, etc., excluindo-se estoques. Então eu vou excluir estoque, e aí eu comparo com o meu passivo corrente seco, ou seja, e aí eu analiso como é que está o meu índice de liquidez. Faço esse cálculo, tem liquidez corrente e liquidez seca. A seca, eu já faço, olha a seca, todas as empresas têm um valor bem menor, que aqui eu excluo também o contas a receber. Eu fico basicamente na liquidez seca, com dinheiro no caixa, dinheiro de aplicação financeira, com aquele dinheiro que é líquido e certo, está ali à minha disposição para eu utilizar ele amanhã, a qualquer momento. Tá? Outra coisa, pessoal, na hora que vocês estiverem fazendo um trabalho, escolha as cores que vocês querem. Não deixe o Excel escolher para vocês. Porque se o Excel escolher para vocês sempre, a tua apresentação vai ficar horrível. Então o empresário não precisa de você, porque o Excel faz sozinho. Então o detalhe é vocês saberem escolher a cor do que vocês vão usar e como fazer essa combinação de cor. Esse aqui é um comparativo de endividamento, onde você compara também algumas empresas e a média do setor. Essa aqui é a média de um setor, como é que as empresas estão endividadas, no setor que ela trabalha. Então você vai colher essas informações, isso nem sempre é fácil. Se fosse fácil, qualquer um faria, tá? Então muitas vezes essa pesquisa demora, e não estou dizendo que vocês têm que fazer. Então você vai ter as oportunidades de avaliar se você consegue ter as informações. Despesas financeiras, sobre como é que você faz alguns trabalhos sobre despesa financeira. Cada cor dessa é despesa financeira. O verdinho é juros, o azul é dividendos e o cinza é o imposto de renda que a empresa está pagando. Então você pode fazer uma coleta de informação e você vai apresentar. Não é padrão, cada situação, cada momento é que você vai ter que escolher isso. Não existe uma empresa que seja padronizada. Então, no HP que eu trabalhei,
ela utiliza determinados critérios em determinados momentos. Numa empresa alemã, utiliza outros critérios. Para a empresa alemã, nem tudo que é interessante para uma HP, ela é necessário. Porque quando para HP é interessante analisar dividendos, juros sobre o patrimônio líquido, etc. Por que dividendos? Porque é uma empresa que tem ação na Bolsa de Valores. Então, a ação na Bolsa de Valores é muito importante. A palavra dividendos tem que ser constante lá dentro. Todo mundo que vai investir, ele quer saber quanto vai ter de retorno, através de dividendos para ele. Se é uma empresa limitada, os donos, você sabe qual é os donos têm toda a informação lá dentro, então não precisa ficar correndo atrás de publicações, etc. Se vocês olharem hoje, no passado, se vocês olharem balanços publicados, vocês vão verificar que no passado só tinha o jornal, só tinha números e a redação escrita, explicando, notas explicativas, etc. Hoje, além de notas explicativas, se vocês pegarem um jornal aí que tenha as publicações, não é só jornal, na internet dessas empresas também é divulgado, tem balanços lá que tem uma infinidade de gráficos coloridos. Pegar Drogasil, por exemplo, tem uma infinidade de informação e tantas outras. Ah, mas é muito difícil, a gente não tem acesso ao jornal. Pessoal, essas empresas associadas de capital aberto têm um site na Bovespa, tem a CVM, então tem uma infinidade de coisas que vocês podem conseguir por internet e vocês podem fazer a coleta de dados e fazer uma análise de trabalho, até para o teu TCC aí. Não adianta você ficar fazendo um balancinho feio. Então, você pega de uma empresa que tem uma infinidade de informação. Quanto mais vocês estudarem, quanto mais vocês dominarem uma empresa grande, mais fácil será para vocês. Vocês vão falar, pô, mas professor, José Cláudio, eu estou no primeiro ano. Cara, você não interessa, você pode estar onde você estiver lá embaixo, mas você tem que pensar lá na frente. Você tem que pensar que você vai crescer. Se você não acreditar, eu já falei uma vez aqui no passado, não existe nenhum vento favorável para quem não sabe aonde ir. Para chegar onde queremos, não depende de onde estamos, e sim dos movimentos que fazemos. Então vocês, olha, apetite, não foi isso que eu falei antes? Tem que ter esse apetite, tem que buscar isso. Mais uma análise aqui que é de rentabilidade, mais de contribuição. Eu terminei essa etapa. Agora vamos falar um pouquinho da outra